De acordo com a Associação Brasileira de Imprensa, o mais antigo jornal que se tem notícia é o Ata Diurna, criado por Júlio César no ano 59 a.C. E esse primeiro jornal tinha a finalidade de divulgar os atos do Império Romano, as suas conquistas, as suas batalhas, a anexação de territórios, medidas que eram tomadas pelo Império e que precisavam chegar ao conhecimento da população. Divulgava também os julgamentos, as execuções. Este é o primeiro jornal que se tem notícia na história, 59 a.C. Portanto, quando o cristianismo chegou a Roma, o jornalismo já contava com pelo menos um século de existência. Como é que um jornalista investigaria, ou seja, esse é um raciocínio obviamente hipotético, como é que um jornalista de Roma, enviado para Jerusalém, para Israel, cobriria a notícia sobre Jesus Cristo? Como é que alguém escreveria sobre um homem chamado Jesus, que havia realizado milagres na Palestina, mas um homem que, segundo a notícia que corria, havia ressuscitado dentre os mortos, depois de ter sido executado por Roma, e esse homem que havia ressuscitado dentre os mortos era proclamado pelos seus seguidores como Deus. Seria instigante ir atrás de informações sobre a face humana deste que era adorado agora e proclamado por todo o império como Deus. Tendo convencido o seu chefe de redação a enviá-lo para a Palestina, para Israel, partiria o nosso amigo então em busca da face humana deste que era adorado como Deus pelos cristãos. Depois de uma longa viagem, chegaria a Jerusalém, mas em Jerusalém seria informado que ali ele encontraria algumas informações sobre Jesus, mas se ele quisesse saber mesmo quem era Jesus, a face humana de Jesus, ele teria de ir para Nazaré, na Galileia, que ficava a 150 quilômetros, de Jerusalém. Bem, para quem havia viajado de Roma até Jerusalém, não era muita coisa, e mais alguns dias ele estaria em Nazaré. Quais perguntas faria? Qual era a profissão deste Galileu? Quem eram os seus pais? Que diziam aqueles que o conheceram antes da fama, que conviveram com ele, aqueles que eram seus vizinhos, aqueles que foram seus amigos de adolescência? Como seus irmãos o descreviam? O que é que pensavam a respeito desse homem? Como é que é a vida no lugar onde este que agora era proclamado como Deus havia vivido? Quais eram as rotinas? Como ia a economia? Qual era o comércio naquela região? Estas e muitas outras perguntas deveriam ser feitas para que fosse obtido um retrato social, um retrato do rosto humano de Jesus Cristo. Nós temos nos evangelhos algumas pistas que nos ajudam a traçar a resposta para algumas destas perguntas. O que é que nós encontraríamos então? Em primeiro lugar, ele é o filho do carpinteiro José. É isso que nós encontramos no texto bíblico. Ele é o filho do carpinteiro José. Certamente, os relatos sobre as ações sobrenaturais de Jesus, os milagres, seriam investigados posteriormente, mas o interesse imediato se voltaria para o pai de Jesus. Quem é este José? Quem é este carpinteiro? Afinal,
numa sociedade patriarcal como aquela, a figura do pai era uma figura extremamente importante que marcava a vida dos filhos e que era sempre uma grande referência na comunidade, muito importante para que fosse compreendida a dinâmica familiar e como aquele homem Jesus foi influenciado pelo seu pai. Na profissão de José, quando nós partimos em busca dessa informação, nós encontramos a chave para entender por que José, sendo da tribo de Judá, por que ele teria se mudado para outro território, ou seja, para a Galileia e mais precisamente para Nazaré. A resposta é a seguinte: na Judéia não existem florestas. Para que você tenha uma ideia do clima, o clima na Judéia é seco. A precipitação média anual não vai além de 100 milímetros. Me parece que ontem em São Paulo choveu 157 milímetros. O ano todo na Judéia chove menos do que choveu ontem aqui em São Paulo. Mas na região da Galileia, no ano chove na média de 100 a 1000 milímetros. Portanto, na região da Galileia havia florestas para que um carpinteiro pudesse encontrar material que abasteceria a sua oficina. Mas se as construções daquela época, como nós vemos, eram construções de pedras, predominantemente, o que é que fazia um carpinteiro? Que tipo de trabalho um carpinteiro como José realizava? Ele construía também barcos de pesca. Nazaré está a 25 quilômetros do mar da Galileia, mas naquela época não eram incomuns que fossem encontrados nas estradas barcos sendo transportados. Afinal, eles precisavam ser construídos onde havia madeira e depois, então, transportados até os locais onde eles seriam utilizados de acordo com a sua finalidade. Mas um carpinteiro não fazia somente barcos. Um carpinteiro também fazia o jugo ou a canga, que era utilizada pelos animais, seja na agricultura, ou animais que eram utilizados pelo próprio José para fazer com que a madeira que era derrubada na floresta pudesse ser transportada até a sua oficina. Nessas duas informações, nós temos no ensino de Jesus, ou nas relações de Jesus, sinais muito interessantes. Por exemplo, o contato que Jesus tinha com os pescadores. A origem desse contato pode ter se iniciado, pode estar na oficina do seu pai, onde os pescadores iam para encomendar as suas embarcações. Também, quando nós olhamos para o ensino de Jesus, como esse texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, muito conhecido, também aí há a marca do trabalho da sua família. Diz o texto: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falava de coisas que ele conhecia na experiência de trabalho dele e da sua família. Mas uma segunda informação, na busca desse retrato humano de Jesus que nós encontraríamos, além do seu pai carpinteiro chamado José, é a informação de que seu pai já foi um refugiado. Certamente o nosso jornalista fictício prestaria atenção nessa informação. Ele descobriria que José, embora fosse da região da Judéia, tivesse residindo na Galileia, antes, porém, ele havia se refugiado no Egito. E havia feito isso na sua condição de pai para proteger a vida do seu filho, para zelar pela vida do seu filho, pois Jesus, desde o seu nascimento, parece ter incomodado as pessoas poderosas. E isso estaria presente nesse refúgio que José buscou no Egito. Os refugiados continuam nas páginas dos jornais até os nossos dias. A busca pela face humana, pela face histórica e social de Jesus,
ela precisa ir além do berço, além dos pastores, além dos magos, que são imagens que são lembradas tradicionalmente no nosso Natal, e nós precisamos prestar atenção a esse detalhe. Jesus foi um refugiado, Jesus foi o filho de um refugiado, José, que se refugiou no Egito. Terceira informação que o nosso amigo fictício encontraria: em Nazaré, na Galileia, ele não foi aceito por todos. Ele não foi aceito por todos. Depois de ter deixado a carpintaria de seu pai e iniciado o seu ministério como pregador, nós ficamos sabendo que, certo dia, Jesus voltou à sua sinagoga onde certamente ele havia aprendido a respeito das Escrituras, participava de todo o rito que se realizava na sinagoga. E ali ele falou, e falou de uma maneira extraordinária. Os seus contemporâneos, os seus amigos, aqueles que o conheciam da vizinhança, ficaram espantados com a sabedoria que ele manifestava, com o poder das suas palavras. Mas qual foi a reação deles? Veja novamente o texto que nós lemos agora na versão transformadora. Diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Em outra mensagem, eu pretendo tratar daquilo que nós podemos saber sobre as reações emocionais de Jesus e algo sobre a psicologia de Jesus, sobre o seu lado humano nesse aspecto emocional. Mas, por ora, é importante que meditemos sobre essas informações que nós temos. No lugar onde ele havia crescido, no lugar onde ele havia trabalhado durante toda a sua vida, Jesus não foi aceito como profeta. Seus irmãos não compreenderam o abandono dos negócios da família para que ele se tornasse um profeta itinerante que não tinha onde sequer reclinar a sua cabeça. Eles não entenderam isso de imediato. Também aqueles que haviam convivido com ele mostravam um certo desprezo em relação à sua mensagem. Certamente há espaço para aprofundamento muito maior sobre esse retrato humano de Jesus, mas por ora o que nós vimos é suficiente para despertar-nos para o interesse pela face humana de Jesus. Nós normalmente começamos com o pressuposto que Jesus é Deus, e aí apagamos esses 30 anos da vida de Jesus. Mas além de conhecimento e informação, será que há algum significado para a minha vida, para a sua vida, desses fatos, desses poucos fatos que eu escolhi para retratar algo da face humana? Será que nós podemos aprender alguma coisa desses primeiros 30 anos da vida de Jesus? Eu penso que sim. Acho que há algumas lições que podem ser extraídas desses primeiros anos de vida de Jesus. Quais são elas? Primeira, agradeça a Deus pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que compõem a sua família. Nós estamos acostumados a ouvir no Natal a respeito de Maria, e pouco se fala sobre José. Mas ele teve um papel fundamental na vida de Jesus. Teve o papel fundamental que todo pai tem, papel como protetor. Ao proteger a vida de Jesus da ameaça representada pelo rei Herodes, da violência das ordens do rei Herodes. Ele liderou a família para que eles encontrassem um refúgio seguro no Egito. Ele foi o provedor para a sua família, quando a sua família estava ameaçada, e fez isso por meio do seu trabalho honesto, o trabalho de um carpinteiro, o trabalho de um artesão. Ele ensinou para Jesus o seu ofício. No texto que nós lemos,
Jesus é apresentado como carpinteiro. Não só o filho do carpinteiro, mas aquele que tinha também por ofício profissional a carpintaria. Ao transmitir essa habilidade para Jesus, ele conferiu algo importantíssimo para Jesus, que é o senso de identidade, o senso de utilidade que toda criança, todo adolescente, todo jovem adquire quando é capaz de exercer um trabalho, quando é capaz de ajudar, quando é capaz de realizar algo a partir do seu esforço, por meio das suas mãos. De modo ilustrativo e usando a linguagem dos nossos dias, nós poderíamos dizer que Jesus foi um jovem aprendiz na oficina do seu pai José. E isso foi importante na sua formação humana. Mas certamente Jesus tinha muito a agradecer por ter tido como pai aquele homem. Um homem que, além de trabalhador, revelava um caráter piedoso, um homem que agia de modo justo. Esse caráter piedoso e sóbrio de José aparece de relance nos evangelhos, como, por exemplo, quando ele é comunicado da gravidez da sua noiva e ele decide deixá-la secretamente para não lhe causar dano, porque pela lei mosaica ela teria de ser apedrejada, e ele decide não aplicar, ou seja, não exigir aquilo que seria o direito que ele teria em termos de lei mosaica. Outro momento da piedade de José, do seu cuidado, emerge quando, naquele episódio em que Jesus vai até Jerusalém, numa caravana com seus pais, e eles dão falta de Jesus, certamente já um adolescente, um pré-adolescente, e procuram, e depois de 3 dias encontram Jesus entre os doutores, conversando sobre a lei no templo. E Maria se dirige a Jesus, dando uma bronca em Jesus, e nenhuma palavra de José é mencionada. Ele, pela cultura, era quem deveria repreender Jesus. Certamente ele avaliou toda aquela situação e ele decidiu que não cabia ali uma repreensão, mostrando a sua sobriedade, prudência e o modo amoroso como ele tratava Jesus. O homem Jesus foi grandemente beneficiado pelo convívio ao lado deste homem chamado de José. As festas natalinas, que nós começamos agora a celebrar, elas sempre propiciam encontros familiares, mas nem sempre nós valorizamos nesses encontros familiares aquelas pessoas da família que exerceram um papel positivo na nossa vida, aquelas pessoas da família que nos conferiram identidade, aquelas pessoas da família que tiveram uma palavra de encorajamento num momento difícil pelo qual você passou. Portanto, celebre este Natal agradecendo a Deus pelas pessoas que são parte da sua família e que têm exercido esse papel na sua vida. Segundo lugar, viva o seu tempo e o seu lugar. Viva o seu tempo e o seu lugar. Todos têm a sua Galileia, todos têm a sua Nazaré, todos têm a sua oficina. A face humana de Deus revelada em Jesus mostra-nos Jesus no seu dia a dia, ou seja, isto que nós chamamos de cotidiano. Isto é parte da vontade divina para a nossa vida. Aqueles que vivem aborrecidos com as suas obrigações e afazeres rotineiros, devem lembrar que o Filho de Deus, quando veio ao mundo e assumiu a sua face humana, ele também assumiu essa rotina, ele também assumiu esses afazeres que aparentemente não possuem nenhum encanto. Os 3 anos do ministério público de Jesus, esses 3 anos foram moldados pelos 30 anos na Galileia, pelos 30 anos na oficina do seu pai, pelos 30 anos que ele havia passado em Nazaré. O homem que, de certa forma, hipnotizou Jerusalém, havia passado anos na obscuridade em Nazaré, realizando um trabalho longe dos olhos humanos. No tempo da instantaneidade e da notoriedade das mídias sociais, as pessoas estão cada vez mais impacientes com o anonimato. Todo mundo quer ser celebridade no nosso tempo,
as pessoas não têm paciência mais para o trabalho silencioso, para a formação que leva anos, para o trabalho que é feito longe dos holofotes. A face humana de Deus em Jesus é a valorização do tempo e a valorização do lugar, daquilo que é feito com fidelidade, sem buscar aplausos humanos. É um chamado para que cada pessoa viva o seu tempo e viva o seu lugar diante de Deus. Veja o que escreveu o filósofo dinamarquês Kierkegaard. O texto está na projeção. Ele diz assim: muitas vezes ouvimos alguém desejar ter sido contemporâneo deste ou daquele grande homem, deste ou daquele grande acontecimento, imaginando que com isso isto poderia torná-lo um grande personagem. Porque a maior parte dos homens está a centenas ou mesmo a milhares de quilômetros adiante de si mesmos, nos sentimentos, desejos, resoluções, nas aspirações e em suas visões. E ele termina dizendo: o que é mais próprio para cultivar e elevar um homem é ser, graças ao Eterno, o contemporâneo de si mesmo, do dia de hoje. É assim que se ganha a eternidade. Portanto, viva o seu bairro, viva a sua família, ame a sua família, celebre os seus amigos, entregue-se às suas tarefas, por mais aborrecidas que elas possam parecer para você. Mergulhe nesse tempo, mergulhe no dia de hoje, enfrente os desafios de cada dia. Foi isso que o homem Jesus fez, começando na sua pequena Nazaré, para depois chegar até Roma. Terceiro e último lugar, se nós podemos aprender algo com a face humana de Jesus, além destas duas coisas, a terceira é: não espere ser unanimidade. Jesus seria aclamado na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele sacudiria Jerusalém, ele entraria no templo, derribaria as mesas dos cambistas, ele se tornaria conhecido naquele que era o centro da vida de Israel. Eles ficariam admirados quando, diante do templo, Jesus disse que derrubaria aquele templo e o reconstruiria em 3 dias. Entenderam isso literalmente, mas ele falava da sua morte e ressurreição, dizendo que depois da sua morte e ressurreição, ele levaria a humanidade para um outro patamar de adoração, onde o lugar não interessaria mais, onde o templo, enquanto construção humana, não teria mais a centralidade, mas o coração humano teria a centralidade na adoração. Jesus faria tudo isto, mas este homem de visão tão vasta, este homem que revelou uma espiritualidade tão elevada e uma atuação tão ousada em Jerusalém, ele teve a sua credibilidade questionada, lá na pequena sinagoga, da desconhecida Nazaré. Lá ele não foi aceito como profeta de imediato, e ele não foi recebido como uma unanimidade. Se você é um seguidor de Jesus de Nazaré, deste homem que nasceu em Belém, se refugiou ainda criança no Egito, deste homem que viveu na obscuridade de Nazaré, morreu e ressuscitou em Jerusalém, ao olhar para o exemplo de Jesus, ao mirar o exemplo humano de Jesus, você poderá aprender coisas preciosas para a sua vida, a saber, faça o que precisa ser feito a cada dia. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Faça isso com o melhor de você, com toda a sua sinceridade. Faça isso para a glória de Deus. Não espere aplausos, mas busque agradar a Deus e busque a aprovação de Deus em qualquer coisa que você fizer. Faça isso para a glória de Deus. Foi isso que o homem Jesus fez durante toda a sua vida. Amém.